E atenção, porque a partir de agora nós vamos ver o desfecho daquele caso que ontem o Celso Russomano começou a mostrar ao vivo aqui no programa. O casal veio aqui, contou qual era o caso, o Celso ligou para o dono da casa. Era uma casa que eles estavam comprando. Deram 10 mil reais de entrada, fecharam praticamente o negócio. E aí depois não receberam nem a casa e nem o dinheiro, porque a casa foi vendida para uma outra pessoa. Coisa maluca, não pode acontecer isso. A imobiliária não quis devolver o dinheiro. Resultado, Celso Russomano tentou resolver essa história. E deu, ao vivo, no e palco. deu a maior confusão lá. E deu a maior confusão lá. Não satisfeito, e nós mostramos isso ao vivo, o Celso foi até a imobiliária que fica no centro de São Paulo. A gente mostrou a imagem. E ele foi e chegou lá. Só que o negócio virou uma bate-boca danada. Então a gente teve que esperar para ver o desfecho e mostrar para vocês hoje. Como será que terminou essa história, hein? É o que você vai ver agora. Celso Russomano. Estamos de novo aqui, hein? Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde pra vocês em casa. Boa tarde, auditório. É o seguinte, nós hoje estreamos um novo quadro aqui, que é a solução do problema ao vivo. Aqui, agora, nós vamos solucionar o teu problema. Por isso eu quero chamar no palco aqui, Adriana e Francisco, por favor. Tudo bem? Vai. Adriana. Tudo bom? O casal Francisco e Adriana veio ao programa da tarde no quadro Patrulha do Consumidor para resolver um problema que envolve o futuro deles e do bebê que está para nascer. O sonho da casa própria. O detalhe é que, para comprar a tão sonhada casa, Francisco e Adriana deram um sinal de 10 mil reais, além de 4 cheques no valor de 6.615 reais. E o dinheiro entregue para garantir a negociação não foi devolvido ao casal. Aí vocês foram até a imobiliária um dia para tentar solucionar o problema depois de muito custo. Por gentileza, o Alexandre? Sim. Alexandre, é Celso Russomano, nós estamos aqui pela Rede Record de Televisão ao vivo. E eu estou aqui com a Adriana e com o Francisco. Você conhece eles? Assim de cabeça não lembrado. Você vendeu o imóvel para eles da Jomag, tá lembrado? Sim, tô lembrado. Tá. Recebeu 10 mil reais e mais 4 cheques, correto? Foi mais ou menos isso. Pois pegando o contrato aqui, mas foi isso mesmo. Pois é. Como a tentativa de uma solução não teve sucesso, Celso Russomano, Francisco e Adriana saíram do programa da tarde ao vivo e seguiram para a imobiliária para resgatar os 10 mil reais. Presta atenção, eu vou sair daqui agora da Record, vou aí pessoalmente falar com você. Eu vou com o casal aqui e nós vamos resolver esse problema. Olha lá, o Celso chegou. O Celso chegou. Álvares Penteado, né? Que número é? 76. É 76. 76. Vamos lá. Estamos no 70. 76 é logo ali. Logo ali na frente. Vamos por aqui para evitar a chuva. 76 é logo ali. Tô chegando aqui. Olha, eu tô te olhando. 76. Oi, gente. Oba, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Onde é? Eu sou o Alexandre. Como, Alexandre? Tudo bom? Tranquilo? Bem, vamos lá conversar um pouquinho? Bom, nós acabamos de chegar aqui ao lado do Alexandre, da família Imóveis, e da Adriana, que foi quem fez a compra do imóvel. O Alexandre quer falar, quer expor a situação. Fala, Alexandre. Bom, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder esclarecer esse inconveniente, que para nós também está sendo um grande inconveniente. A família Imóvel já existe há algum tempo no mercado, nunca tivemos problema de ação nenhum com nenhum cliente, problema de reclamações. No caso da Adriana, foi uma compra no imóvel de um valor de 160 mil reais. Eu tenho aqui o contrato, está na mão do Celso. E o contrato, onde está aqui o contrato, a casa, etc. E aqui o resumo de escritura, que é um resumo do contrato. Então aqui no resumo você pode averiguar... Onde ele não assina, né? Como ele não assina. Nenhum contrato ele assina. Você não assinou as cópias que você deu para ela, eu tenho aqui em mãos. Quem assina a via é o dono do imóvel. Tá. Mas da própria imobiliária você também não assinou. A imobiliária... Olha aqui, pera aqui. Tá aqui, ó. Da própria imobiliária,
Eu tenho aqui uma cópia. Foi feita por você. Legal. Olha aqui, ó. Não está assinado pela imobiliária. Tá, deixa eu te passar, Celso. Esse contrato não é o da imobiliária. Esse aqui é o da casa em si. É o da casa. Esse Calma, não. quem assina esse contrato é o dono da casa, uma vez que o processo dela dá-se entrada no banco para o financiamento. O padrão, como é que funciona? O cliente primeiro assina, aí uma vez que o processo está todo regularizado, aí dá-se entrada no financiamento e ela recebe a via dela assinada. Até porque se eu assinar... Por que vocês... Peraí, por que vocês entregaram uma via sem assinatura? Para ela ter conhecimento do que ela tinha assinado. E ele nem reconheceu no cartório. Agora, veja bem, não só... Nesse caso, tá, é o seguinte, se eu assinasse isso aqui, seria um estelionatário, porque eu não sou o dono da casa. Não, mas esse resumo aqui, olha, Família Imóveis, você também não assina. Não, mas eu... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Você você tem uma cópia dessa pra ela? Você quer uma via assinada agora. Peraí, não quero uma via assinada agora. Eu não quero uma via assinada agora, não resolve o problema. Geralmente a gente assina, isso daí... Mas o que a gente tem em mãos, o marido dela tá chegando com o resto da documentação, você... Não. Então, o marido dela tá chegando com a documentação, não está assinada, não está assinada. Que é a minha. Não está assinada. Bom, o contrato, claro que não vai estar assinado porque eu não posso assinar. Não. Ok, mas como é que você recebe antecipadamente sem fechar o negócio? Não, a gente não recebe antecipado. O procedimento de qualquer transação imobiliária, qualquer uma, de qualquer empresa, funciona da seguinte forma. O cliente vai lá, dá um sinal, dá o valor da entrada. Consta aqui o sinal nesse contrato? Consta aqui o sinal. Bom, se você pega um sinal constando num contrato que você não assina... Peraí. Se você pega um sinal constando num contrato que você não assina... Te dá recibo pro cliente. Você recebeu algum recibo? Não. Eu só tenho o extrato bancário. A única prova que eu tenho é o extrato bancário e este resumo de escritura que me foi entregue. Eu não tenho recibo assinado por ele, não tenho nada. Inclusive, pelo telefone, Celso, ele falou pra mim assim, que eu poderia entrar na justiça porque esse contrato não tem valor legal. Foi o que ele me passou. Que eu nem poderia entrar na justiça, mas eu poderia tentar. Você deu o dinheiro na mão dele. Legal. E eu depositei o dinheiro no dia seguinte na conta dele. Bom, inclusive é uma conta particular, não é uma conta da imobiliária. Para facilitar justamente... É uma conta poupança que esse dinheiro deveria estar na conta de uma empresa, da sua empresa. Não, sim. Quanto à questão do valor, eu nunca neguei que recebi o valor. Pelo contrário, eu dei até um recibo onde está escrito discriminado o valor dela. Os 10 mil reais dela, se você verificar aqui no resumo de escritura que faz parte do contrato, ela deu R$ 6.400 a título de comissões, R$ 3.600 para a prefeitiva da casa. E o incorporador nunca recebeu. E o cheque, calma. E o cheque... Que nunca viu R$1 desse dinheiro. Então vamos lá. E os cheques predatados para dar andamento no processo. Uma vez que a gente pega esse processo, como é que funciona? A gente leva até o incorporador o processo com todas as quitações feitas para ele assinar a outra via e devolver a via para a cliente e dar essa entrada no banco, tá? Só que, infelizmente, apesar de agora cada um fala uma coisa, né? Mas, infelizmente, ela nos ligou na empresa, ela não sei como é que funciona, se eu tenho como ter acesso a isso, ao saldo bancário da conta dela da época, mas foi informado nos informou que ela não tinha o dinheiro. Você tem cheque especial? Tenho, mas foi combinado com ele, Celso, efetuar o depósito dos cheques após a negociação na agência da Caixa Econômica Federal. Só que depois de 2 meses, no dia da negociação, ele falou que encaminharia a documentação no dia seguinte. Eu ainda me propus a encaminhar os documentos. Ele falou, não, amanhã mesmo nós encaminhamos a tua documentação para iniciar o processo. 2 meses após isso daí, ele não havia encaminhado documentação nenhuma para a Caixa. Então, tudo foi combinado com ele. Ele me passou que o dono do imóvel havia concordado com essa negociação. 2 meses depois, como eu não tive retorno nenhum de nada e procurei o dono do imóvel, ele me falou que nunca recebeu documentação nenhuma. Entrei em contato na agência da Caixa, que o funcionário dele me informou que estava ocorrendo a negociação no Tatuapé. A moça de lá me informou também, responsável pela parte de financiamento de imóveis, que não tinha documentação nenhuma minha lá, que não tinha nada no meu nome lá. Por isso que eles não me convocaram para entrar. Deu entrada na Caixa Econômica? Não. Por quê? Porque ela não cumpriu com os pagamentos. Mas se você não depositou o cheque, peraí. Posso continuar? Tá bom, os cheques estão aqui. Você tá com os cheques aí, não tá? Tá com o seu esposo, ele tá chegando. Ele tá chegando aí, tá aqui, ó, o cheque. Tá aqui, ó. O
Os cheques estão aqui. Isso, vamos verificar as datas. Peraí, não, o problema veja bem, o que prova que ela não tinha saldo é o depósito. Tá, Você não depositou, olha, não tem nenhum depósito. Justamente para não prejudicar ela, porque ela falou para mim que não tinha saldo. Celso, uma vez que eu tenho um contrato, tenho a proposta, tenho diversas outras casas já negociadas com o mesmo incorporador, no mesmo lugar, por qual motivo eu teria cheque e não depositaria? Agora, me diga uma coisa. Me solicitou e falou assim, então, poxa, não veja bem, então você, peraí. Aí, calma, deixa eu continuar. Você pode depositar os cheques à medida que você vende imóvel. Ela quer comprar o imóvel, você não quer comprar? Quero, claro. Você vai cumprir o contrato? Então, o contrato, ele tinha validade no período. Uma vez que ela... Então, onde é que está escrito? Tem a cláusula que diz que... De validade? Tem a cláusula? Posso? Peraí, pega o contrato. Tem uma cláusula, eu quero saber se tem uma cláusula estabelecendo a validade do contrato. A validade do contrato é determinada a partir do momento que o comprador e o vendedor assinam. Não, peraí, desculpa. Tem uma cláusula que estabelece o prazo de validade? Não tem. Eu já li o contrato. Tá, vamos lá. O contrato não foi assinado pelo vendedor. Pois é, mas então você não podia pegar o dinheiro dela antecipado? Mas é assim que funciona, Celso. Esse é o procedimento. Então, se você pegou o dinheiro, não concretizou a venda... Peraí. Se você pegou o dinheiro, não concretizou a venda, você tem que devolver. O depósito... Fez. Tá? Não é que eu peguei o dinheiro dela. Você não pegou, você fez o depósito, claro. Posso continuar? Ela fez o depósito programado... Pra casa, com a promessa de comprar um imóvel. Só que infelizmente você não teve o dinheiro para depositar. Mas, então, você queria vender, depois você não queria mais porque recebeu uma proposta num valor maior. Aí queria me empurrar a casa por 185 mil. Pode dar seguimento. É o seguinte, os cheques dela eram para outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em dezembro e ela sem ter a capacidade de pagamento, eu mandei um telegrama para ela pedindo para ela comparecer aqui pra gente ver o que poderia fazer com relação ao situação dela. Vou ler outra. Isso. Nunca me chegou. Tem a confirmação do recebimento, tá? Endereço, vê se o endereço está certo. Aqui. É o meu endereço mesmo, mas eu nunca recebi essa correspondência. Bom, uma vez solicitamos seu comparecimento e, portanto, documentos de identificação no prazo de 48 horas a conter o recebimento deste na sede da empresa, Rua Álvares Penteado 87, sala 74, CE, para realizarmos o distrato da unidade. Distrato, para assinar um novo contrato, se eu tivesse desistido. Foi esse aqui. Você desistiu? Distrato, ó. Ó o distrato dele aqui, ó. Como se eu tivesse desistido da negociação. Inclusive, eu fui chantageada pela advogada dele, que me falou que só devolveria os cheques se eu assinasse esse novo contrato. Eu me recusei a assinar, que seja distrato ou contrato. Isso daí é uma segurança da empresa. Os cheques estavam em poder da empresa. Ela veio aqui, apesar do estado de gravidez dela, ela tomou à força os cheques dela, da advogada. Ela disse pra gente que ela pegou os cheques, pertencem a ela. Então, exato, só que eu preciso de um papel, porque se esses cheques somem, vamos dizer assim, eu sou o responsável, porque estava comigo. Ela assume que ela pegou os cheques, porque o negócio não foi concretizado. Se o negócio, se você mantiver o contrato... Somente por isso que eu pedi para assinar o termo. Veja bem. Ela não depositou, ela não tinha dinheiro na conta para ser feito os depósitos, ela nos solicitou... Calma. Ela não quer fazer o distrato, você quer o imóvel. Eu quero o imóvel, pronto. Eu quero a casa, eu quero dar continuidade na compra da casa, da forma que foi proposta no contrato. É isso que eu quero. É isso. Ótimo, isso daí infelizmente não vai ser possível, porque quando, da ocasião dela ter vindo aqui na empresa, após a gente tentar entrar em contato várias vezes, ela não ter comparecido, e só apareceu após o telegrama, eu liguei no incorporador, no dono das casas, e falei para ele, olha, há a possibilidade de se manter, que ela não teve condição de pagar, etc. Ele falou que infelizmente não, que o valor do imóvel, assim como é de praxe no mercado, todos os meses muda-se o valor. E o imóvel, eu conseguiria arrumar o imóvel para ela no valor da atualidade, não no valor de meses. Deixa eu te fazer uma pergunta, você ficou de dar entrada na Caixa Econômica da documentação dela? Claro, a partir do momento que ela tivesse realizado os pagamentos, a gente daria entrada. Na verdade, a empresa que daria entrada é uma outra empresa terceirizada, que é a D&G, é uma outra empresa. Como é que foi? Então, foi isso mesmo. Ele propôs encaminhar a documentação no dia seguinte, após o depósito do sinal, não foi dos cheques. Ele falou, após o depósito do sinal, compensando o seu depósito na minha conta, eu encaminho a tua documentação para dar continuidade no processo. Você pôs isso no contrato?
Você pôs isso que ela estava... Não, isso não existe. Pois é, mas tem que colocar tudo mas é que isso, não, mas veja tudo, bem, mas tudo veja que bem, é real, veja bem, tá bom, veja bem, mas a data da entrada do documento deveria ter sido colocada no documento. Olha, chegou o Adriano aí, me dá aquela via da família Imóveis, para a gente ver se tem assinatura no documento. Nenhuma assinatura. Esse daqui tá com... Isso daqui, inclusive, foi grifado. Nós mostramos isso na televisão. É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo, mas não é o mesmo. Não está assinado. Só para deixar bem claro que é o mesmo. Só para deixar bem claro que é o mesmo conteúdo. Só que não está assinado, correto? Então, veja bem, esse é um, e esse é outro, tá certo? E aqui, inclusive, vias, né? E aqui consta, inclusive, exatamente. Esse que você entregou para eles não está assinado. Tudo bem. Não está assinado. Tá bom? Se eu tivesse, por um acaso, qualquer atitude antiética, qualquer atitude de falta de respeito com o consumidor, ou mesmo de uma ilegalidade, por um acaso eu pegaria os cheques que eram para outubro, novembro, dezembro e não teria depositado? Se eu quisesse pegar o dinheiro que não é meu, por exemplo, eu nunca teria feito isso. Eu não estou dizendo que você está agindo de má fé. Então, uma vez que a situação já está da forma que está, a empresa, apesar de não necessariamente ter que devolver o dinheiro de transação imobiliária, que inclusive o corretor recebeu, já foi embora, o gerente recebeu, foi embora. O problema é seu, né? Isso não é um problema dele. Você que contratou o corretor, claro. Então o proprietário do imóvel... Mas uma vez que a negociação... Deixa eu só fazer uma colocação para você entender o que estabelece a lei. Eu conheço bem, entendeu? Porque, então, vamos lá. Olha aqui, ó. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos. Excelente. Vocês, presta atenção, vocês são representantes do proprietário. Sim. Que deixou na sua mão, assim como de outras imobiliárias, ele falou pra gente pessoalmente, ao vivo, na Rede Record de Televisão, que deixou na sua mão e de outras imobiliárias para venda. Sim. Então, ele é solidariamente responsável pelos atos de vocês. Eu assumo a responsabilidade, veja bem. Agora, vamos lá. Só um minutinho, ó. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, manutenção do contrato, aceitar outro produto ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas de danos. Isso é o direito deles. Qual é a proposta? Tá, minha proposta é devolver para ela de forma parcelada. Se ela quiser... De que forma? Posso devolver para ela em 6 vezes. Isso é uma brincadeira, 6 vezes isso é uma brincadeira. Não é. Primeiro era 3, depois era 4, agora é 6. Pra você ver que a palavra dele, o que ele fala, a gente não escreve, porque ele volta atrás o tempo todo. Tá gravado 6 vezes? Não, tá gravado. Você prometeu 6 vezes? Não, tá gravado agora, que eu tô prometendo pra ela. Se ela quiser, se não, Celso, vou ser bem sincero, eu tô totalmente amparado, eu tô muito seguro quanto a isso. Eu acho que você tá aqui pra tentar fazer um acordo, pra ver a situação quando alguém tá lesando alguém. Eu tenho certeza que eu não tô lesando ninguém. Então eu acho que ela pode pegar, procurar os direitos dela, se ela não se sentir... Vai devolver em 6 parcelas, você vai buscar os cheques agora para devolver para ela? Eu preciso perguntar para minha advogada como é que funciona isso, né? Que eu não tô sabendo dessa causa, Alexandre. Não tava, porque ele falou ao vivo que não recebeu dinheiro nenhum que você recebeu da gente. Você recebeu 10 mil à vista, nem o dono da casa tá sabendo, como você tá falando aí que ele tá sabendo. Vamos ligar pro dono da casa? Vamos ligar pro dono da casa? Vamos ligar pro dono da casa. São diversas negociações, entendeu? Eu não sei se ele tá assim. Parcelado, porque na sua conta foi depositado à vista. Não foi depositado parcelado na sua conta. E eu quero Vamos ligar pro dono da casa? Vamos ligar pro dono da casa? Ligar para ele e a gente conversa com ele aqui. É simples, eu tenho vários contratos já feitos com ele, de outros imóveis também. Agora, por que você não devolve o dinheiro à vista para eles? Qual o motivo? Vou ser bem sincero, se ela tivesse vindo conversar numa boa comigo, Celso, a gente poderia ter tido uma... Fica bem para vocês. Não fica bem, ela pegar, agredir meu funcionário, ela vinha... Olha, veja bem, como uma pessoa grávida. Celso, vamos lá. Se você... não tem postura, se você não é uma pessoa decente, você me desculpa te dizer, se você não tem respeito pelas pessoas, eu tenho respeito pelo menos pela filha que eu carrego aqui na minha barriga. E jamais eu levantaria minha mão pra agredir alguém. Jamais eu ia levantar. Nem por respeito. Porque eu não fiz BO disso aí. Devia ter pagar o que então, faz um BO, me acusa de agressão e prova que eu agredi a tua função. Infelizmente eu não vou
vou ter como provar. Em rede nacional. Então, o que eu tenho como provar é que... Prova, registra um BO e... Então, mas o que está no papel é um contrato de venda do imóvel. Não, peraí, você não pode provar isso também. É outra coisa que você não pode provar. O que você pode provar aí que você fez um contrato e que você tem que vender o imóvel. Eu vou ser bem sincero. Eu estou muito seguro de tudo que foi feito. E só um instantinho. Paga o dinheiro já que você está... Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Só um minutinho, peraí. É o seguinte, a minha proposta é essa, se ela quiser. Se ela não quiser... 6 parcelas. Ela te pagou à vista, você vai devolver em 6 parcelas. Isso não é justo. Não, justo, na verdade, de acordo com a lei, que eu consultei meus advogados para ver, era eu devolver menos o valor da comissão ainda. Eu estou propondo devolver de forma integral. Não foi isso combinado. Não é isso que ela está falando e na gravação no celular ele alega. Que ele enviou a documentação depois que ele recebeu os 10 mil e o Ronaldo não quis assinar. Pois é, nós ele tem uma gravação no celular que eu já ouvi, que mostra que você fala que você não enviou o documento à Caixa Econômica porque o dono do imóvel não quis mais vender. Então, ele não quis mais vender agora em dezembro. Porque passaram 4 meses, o valor do imóvel é atualizado. Ele não tem obrigação de vender o imóvel depois de 3, 4 meses no mesmo valor. Alô, Ronaldo? Oi, é o Celso Russomano de novo. Eu tô aqui na imobiliária com o Alexandre. Tô aqui, pode falar. Pera só um minutinho. Tô aqui com o Alexandre na imobiliária e ele tá se propondo a devolver o dinheiro em 6 parcelas. A consumidora não aceita porque é muito longa a devolução. E como ele fez um contrato em nome da sua empresa e o Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso, vai obrigá-lo a cumprir também, porque não é só você que vai responder, ele vai responder junto. Eu queria te ouvir, Ronaldo. O que a gente faz aqui? Ronaldo, é o seguinte, infelizmente, ela não teve condição financeira de arcar com a casa à época. E aí agora ela quer sustentar uma proposta de 5 meses atrás para hoje. Eu já falei que não é possível isso. E eu estou falando para ele que eu e a cliente entramos num acordo para fazer a devolução do valor dela. Apesar de, legalmente, eu, dentro da minha visão, não tenho obrigação nenhuma de devolver. Agora, ele insistiu em ligar para ti. Eu não sei o que você está pretendendo, Celso. Não, o que eu estou pretendendo é que ele é solidário, ele é responsável. Você usou o nome dele no contrato. Não, eu usei o nome dele porque você usou o nome dele. Que a casa é dele, mas o contrato não foi efetivado porque ela não cumpriu com os pagamentos. Ô, Ronaldo, tá me ouvindo? Tá, Ronaldo, veja, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, obriga o cumprimento do que foi acordado. Nesse contrato não está estabelecido prazo para desistência, eles querem o imóvel, entendeu? O Alexandre só quer devolver os 10 mil reais em 6 parcelas. Eu quero te ouvir, porque antes de eu tomar a providência na esfera criminal e civil, eu tô ouvindo o proprietário da casa. Eu só acho o seguinte, essa senhora, a maneira como foi feita o negócio, é como eu estou dizendo, utilizaram o nome da minha empresa e eu não fui comunicado. Agora, como idôneo nós somos, o que eu pretendo fazer é o seguinte, eu vou devolver se eu tirar o valor que ela deu de sinal aí pro Alexandre, e ele vai restituir isso para mim de alguma forma. Não, Ronaldo, Tá ok, nós fazemos. Ele tá falando que vende a casa para vocês tirando o valor que o Alexandre deu. Não, Ronaldo, é o seguinte, só para deixar bem claro, ela não cumpriu com os pagamentos, assim como outras vendas que a gente já fez e tiveram sucesso. E agora eu me propus a devolver o dinheiro já para ela em 6 vezes e ela não tá aceitando. 10 mil reais. Peraí, o Ronaldo. 10 mil reais. Peraí. Ronaldo, você vende o imóvel em que valor? Qual é o valor? O valor da venda são 170 mil reais. 170 mil. 170 mil. 10 mil a mais. Veja bem, deixa eu entender. O valor de 160 mil existiu alguma vez? Isso, ele foi vendido há mais de 60... 4 meses atrás. Foi na época aqui, do contrato dela. O valor da venda há 60 dias atrás ou mais. Ronaldo, quer dizer que o que você propõe é diminuir 10 mil e se acertar com ele, é isso? Não, ele não tem... O quanto ela deu pra ele? Não foram 10 mil reais? Foi 10 mil reais. Então,
eu restituo esse valor para ela e eu me acerto com ele aí no valor. Tá bom. Ele restitui para vocês o valor de 10 mil reais e vai se acertar com o Marcelo, tudo bem? E vai se acertar com o Alexandre, tá bom? Ele vai devolver o dinheiro e aí não vai vender a casa. Tá certo, ô, Ronaldo, tá certo. Se você devolve o dinheiro e se acerta com o Alexandre aqui, resolve o problema, ela fica feliz, tá bom assim? Tá ótimo. Pra gente, tá bom. Então ele devolve Oi. Pode falar, pode falar. Que a empresa Geomag, entende? Ela é responsável por todas as incorporações que ela faz. E isso tudo foi um mal entendido, porque uma única vez, a realidade é agora com vocês aí do seu programa, que veio à tona esse problema, porque isso aí poderia ter sido solucionado de uma maneira mais tranquila e amigável. Tá, olha, eu faço questão, viu, Ronaldo, de vir a público e dizer que a Geomag está agindo corretamente. Eu estou falando isso aqui, nós estamos gravando para a Rede Record Televisão, que a Geomag está agindo corretamente de devolver o dinheiro para eles. Eles estão satisfeitos com isso. Eu faço questão de mostrar a devolução depois, te dar parabéns e aí você conversa aqui com o Alexandre de que forma você vai resolver o problema com ele, tá bom? Parabéns, sem problema algum e espero que... Eu não sei nem o nome da cliente aí. A Adriana. E a dona Adriana aí, seu esposo, corra tudo bem pra ele. Tá bom, muito obrigado, eu vou voltar a te ligar. Tá resolvido com o proprietário do imóvel, vai te devolver os 10 mil amanhã, você se acerta com ele. Não, tranquilo, eu vou acertar com ele da melhor forma, apesar de todo esse transtorno aí que a gente tem, só para deixar bem claro que a empresa não lesou ninguém e a gente tem toda a comprovação disso. Tá resolvido o problema, o que importa pra gente é que a solução do problema tá aí, depois nós voltamos para mostrar o depósito na conta de você. Tá bom, então. Tá bom assim? Obrigado. Fala, Andy. Eu queria só agradecer pela oportunidade, porque isso já vinha causando diversos transtornos para nós. Tudo que eu falei aqui é sustentado com relação à agressão e etc. Não quero ficar dando mais pano para... Sustentado porque você não tem prova. Agora deixa isso pra lá, vamos resolver o problema. Então, excelente. Okay? Muito obrigado. Bom, estando bom, pelo menos provisoriamente para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Legal, parabéns, resolveu mais esse problema aí. Negócio de restituição em 6 vezes. Eu só ouvi falar isso aí de imposto de renda. Aí sim vem restituição em 6 vezes, 5 vezes e tal, mas nesse tipo de negócio, muito bem resolvido, muito bem esclarecido. Parabéns, Celso Russomano.